Olá, para quem não me conhece, meu nome é André Michelin. Sou formado pela FAMERP desde 2007 e fiz toda a parte de residência também no complexo Funfarm FAMERP, desde a cirurgia geral, a cirurgia vascular, a angiorradiologia intervencionista e cirurgia endovascular. E hoje eu vou apresentar a defesa de tese do grau de doutor que eu realizei também na FAMERP. E o tema dessa apresentação é sobre quimioembolização de carcinoma hepatocelular, tanto como tratamento exclusivo e também como ponte para transplante de fígado. Então aqui é uma imagem, de nódulos hepáticos, no hepatocarcinoma. Isso aqui é um arquivo da nossa instituição, na unidade de transplante de fígado. E eu agradeço toda a equipe do transplante também, que me formou, vamos dizer assim, em termos dos procedimentos hepáticos que a gente realiza, tanto TIPS como a quimioembolização hepática. A gente também faz a parte de drenagem de via biliar, angioplastia de via biliar, uma série de procedimentos que são oriundos de pacientes que têm cirrose hepática, tem colangiocarcinoma, e acabam evoluindo com necessidade da nossa radiologia intervencionista. Eu agradeço o meu doutor, o meu professor doutor, Dr. Renato Silva, que foi o meu orientador da minha tese de doutorado, e também a doutora Rita, o Dr. Paulo Arroio, o Dr. William Duca, o Juliano, que são o pessoal da equipe de transplante, e a enfermeira Ellen também. Bom, então, o que eu vou falar nos próximos slides? Primeiro, uma introdução em relação do hepatocarcinoma, que é um tumor maligno mais frequente de fígado, sendo responsável por 80 a 90% dos casos de cânceres hepáticos. E o CHC, ele é o sexto tipo de câncer mais comum e a segunda principal causa de morte por câncer em todo o mundo. Então, assim, ele é bem agressivo em termos de mortalidade. Agora, ele ocasiona mais de 700 mil mortes ano, com uma taxa de mortalidade de 10 a cada 100 mil habitantes. Então, é bem prevalente a mortalidade. Estima-se que a cada ano mais de 1 milhão de casos são notificados em relação a essa patologia. E os fatores de risco para o hepatocarcinoma são vários. São as partes virais das hepatites B, C, hepatite autoimune, a esteatose hepática não alcoólica, alcoolismo, alfa-1 antitrypsina, a hemocromatose hereditária. Então, são esses os fatores relacionados ao risco de ter um hepatocarcinoma. O diagnóstico é feito baseado nos exames, tanto do ultrassom, tomografia, ressonância e biópsia do tumor. Hoje, quando você faz uma angiotomografia, você tem um típico tumor hepático quando tem o washout, que seria na fase portal uma lavagem, do que aconteceu. E dessa forma o paciente cirrótico não necessita mais fazer biópsia. Então, se você tem no exame tomográfico esse washout, que é como se na fase arterial tem um contraste, na fase venosa é, entre aspas, lava, uma lavagem, acaba sendo um patognomônico você ter esse sinal e ser um tumor hepático. Agora, o tratamento primeiro necessita do estadiamento da doença. E aí que entra a Clínica de Câncer de Fígado de Barcelona, que são os critérios de Barcelona, que estratificam os pacientes em 5 estágios da doença. Ou a doença é muito precoce, ou ela é precoce, ela é intermediária, uma doença avançada e quando é uma doença terminal. Então, cada estágio desse determina um tipo de tratamento. Então, vamos dar.
Nós temos a classificação de Child-Pugh, que analisa 2 critérios clínicos, que é a encefalopatia e ascite, e 3 critérios laboratoriais, a bilirrubina, a albumina e o INR, tá? Para você analisar dentre essas pontuações da classificação, se esse paciente é um paciente Child-A, Child-B ou Child-C. E o Performance Status, esse teste, ele analisa como que está a qualidade de vida, né, desse paciente. Então, se o paciente é 0, ele não tem nenhuma evidência da doença. O 1, ele é sintomático, mas não causa incapacidade nem para trabalhar e realizar atividades diárias. Agora, o 2 já não pode trabalhar, não consegue ter mais autonomia, fica restrito no leito até um pouco menos de 50% de tempo diurno. O 3, o paciente requer mais atenção e frequente assistência médica e fica a maior parte do tempo restrito ao leito, e o 4 é incapacidade grave, acamado, não tem nenhuma perspectiva em qualidade de vida. Então, os estágios do hepatocarcinoma é dividido em 0, de A a C, estágio D. Então, vamos lá. No 0, tem um status performance de 0 e um Child-Pugh A. É muito precoce esse tumor, ele é único, menor que 2, e ele é um câncer in situ. Só que ele pode ter mais de 3 nódulos, menor que 3, e ser muito precoce também. Quando ele é único, se não tiver hipertensão portal, bilirrubina normal, ele pode ir para uma ressecção ou uma radiofrequência desse nódulo. Agora, no estágio de AC, que tem um performance status de 0 a 2 e é um Child-Pugh A e B, quando é precoce, ele tem um status performance de 0, só que ele tem um nódulo único ou 3 nódulos, só que menor que 3 centímetros. E aí, esses 3 nódulos menor que 3 centímetros, se tiver uma doença associada, você vai para a radiofrequência também. Se você não tem uma doença associada, você pode ir para um transplante de fígado, lembrando que o tratamento curativo em 30% e a sobrevida em 5 anos chega a 40%, 70%. Agora, quando você tem um estádio intermediário, multinodular, mas com status performance de 0, você tem a recomendação de fazer uma quimioembolização hepática. Agora, se tiver um grau avançado, já com invasão porta, tem metástase, né? Um status performance de 1 ou 2, apenas a quimioterapia, né, com sorafenib. Lembrando que a sobrevida nesses casos é de 11 a 20 meses, tá? Agora, no estádio D, que é um performance status maior que 2 e um Child-C, é uma doença terminal. Aqui é apenas tratamento sintomático paliativo, porque a sobrevida é menor que 3 meses. Então, você vê como que o hepatocarcinoma ele tem várias complicações nesse aspecto. Bom, o tratamento curativo, então, do hepatocarcinoma é ressecção cirúrgica, transplante de fígado ou ablação por radiofrequência. A anatomia do fígado ela é uma circulação caracterizada por um duplo suprimento sanguíneo. Esse fato é de extrema relevância, né, na TASSE. Por quê? Vamos lá. A parte arterial, você tem, né, os vasos viscerais, você tem aqui o tronco celíaco, está bem evidenciado aqui esse tronco celíaco. Ele vai dar um ramo que é a esplênica, a artéria gástrica esquerda e a artéria hepática comum, ela vai dar a gastrodenal e a hepática própria, que vai formar tanto a hepática direita quanto a hepática esquerda. E esse suprimento hepático
a parte arterial é responsável apenas por 20% desse aporte sanguíneo. Então, é por isso que você pode fazer as quimioembolizações, tem risco até de ter alguma trombose, uma dissecção dessas artérias hepáticas, e praticamente o paciente não tem assim tanta repercussão, tá? A veia porta, ela é responsável por 80% do aporte sanguíneo. E ela é formada pela veia esplênica, pela veia mesentérica superior, formando a veia porta. Tem o ramo esquerdo e o ramo direito. Aqui eu vou mostrar uma portografia para análise pela artéria esplênica que a gente entra. E aí faz o retorno venoso, a gente vê a veia porta com seu ramo esquerdo e com seu ramo direito. Aqui, né, mostra que a anatomia para o hepatocarcinoma, para o tratamento com embolizações, né, ela é bem efetiva no sentido que esses tumores hepáticos, 99% é de suprimento arterial. Então, mesmo se você embolizar, diminui um pouco o fluxo das artérias, né, para o fígado. Olha o tamanho desse nódulo nesse fígado. Então, a embolização foi muito importante para redução e aumento de sobrevida desse paciente. Então, sendo um suprimento totalmente arterial, praticamente não corre o risco de perder tanto parênquima hepático. E aí, os tipos de TAS que a gente tem são 3. Tem tanto a embolização transarterial, que você não usa nenhuma associação, né, de partícula com quimioterápica. Você tem a TAS convencional, que é realizada com o PVA, e que é o polivinil álcool, e o lipiodol em alguns setores, alguns serviços que utiliza para ter uma visibilidade melhor do nódulo, associado com a doxorubicina. Mas hoje, com as partículas carreadoras, você tem, né, uma possibilidade de, apesar de ter poucos trabalhos que vão dar favorável, né, a esse tipo de tratamento, é uma grande alternativa que a gente tem no sistema privado. Então, esses tratamentos, quando a gente vai analisar, né, são ensaios randomizados de esferas associados com a doxorubicina versus a quimioembolização convencional, e fala que são igualmente eficazes e seguros. Então, nos trabalhos mostram esse ponto de vista. Quando a gente vai para a vida real, a gente percebe como que esse nódulo reage melhor quando você utiliza a partícula carreadora. A única vantagem, né, em relação também, né, de acordo com os trabalhos, em relação das partículas carreadoras, é que dá menos dor abdominal após o procedimento, dá menos aquele efeito, né, das síndromes pós-embolizações, né? E no Sistema Único de Saúde, aqui no nosso país, temos acesso a quimioembolização convencional, que já vai resolver uma grande parcela desses pacientes que a gente tem no sistema público. Aqui é o nosso setor, né, que a gente faz os procedimentos endovasculares. Temos ultrassom também na sala para auxiliar aí nas nossas funções. Em relação à parte da quimioembolização, esse aparelho ele também tem uma projeção em 3D, roadmap, ou mesmo o tomógrafo associado ao aparelho. Isso facilita em muitos casos de quimioembolização. Agora, existe uma gama de materiais enormes para se realizar um procedimento desse tipo, desde introdutores, os catéteres, o cobre, o pigtail, os catéter Berestin. Temos também a questão dos microcatéteres que a gente pode estar utilizando, e também as partículas
No caso aqui são partículas de PVA, mas existem as partículas, é um PVA mais irregular, mas existem também as partículas, tanto a carreadora, quanto as esferas, que são mais anatomicamente menos irregulares. Agora, no tratamento, a gente utiliza então o introdutor 5 frentes, que vai ser acoplado na artéria femoral. Um catéter 5 frentes cobra ou saímos para seletivar o tronco celíaco. E o microcatéter de 2,8 frentes em artéria hepática para realizar a quimioembolização. Então, eu vou começar aqui uma apresentação com um caso clínico, né, num paciente de 65 anos, sexo masculino, uma cirrose por vírus C, e ele era um paciente Child-A. Aqui a gente tem uma imagem bem típica do nódulo hepático na fase arterial, e quando faz a fase venosa, a gente vê que o contraste já não se encontra mais, nos dizendo que foi aquela lavagem que eu falei, que é o washout. Então, houve esse washout e mostra que esse nódulo é um câncer de fígado. Então, aqui eu vou mostrar uma arteriografia do tronco celíaco e do nódulo hepático que foi possível ver. Vamos ver novamente. Ó. A gente observa ó, que foi, ó, e dá para ver bem esse nódulo enorme. E aí começamos o processo de cateterização melhor, né? Então, usamos esse catéter que é o Simons para ir até no ponto mais próximo para se realizar a quimioembolização. E aí, no caso, nós temos esse grande nódulo hepático que optamos por um tratamento que o paciente necessitava voltar para a terra natal dele, que ele é de muito longe, um paciente de Rondônia. Ele veio aqui para São José do Rio Preto para o tratamento. E a gente embolizou tudo isso, tendo um microcatéter nessa região. E conseguimos fazer a embolização daquele enorme nódulo. Então, ainda há umas ramificações que a tendência é diminuir ao longo do tempo. Então, como a gente foi fazer a tomografia de controle, o que aconteceu? É por isso que é uma doença difícil o tratamento. Ele tinha um nódulo grande, a princípio único, no entanto, apareceu um novo nódulo nas imagens da angiotomografia. Aí submetemos esse paciente a uma arteriografia e com microcatéter a gente observou esse novo nódulo hepático que surgiu. E dessa forma a gente realizou a quimioembolização dessa região. E observamos no controle que esse nódulo ele havia sumido após a quimioembolização. E esse paciente conseguiu melhorar essa parte desse nódulo hepático. Aqui é mais um controle das imagens. E realmente essa região não há mais sinais de enchimento desse nódulo. Fomos para o exame de controle, para uma nova angiotomografia desse paciente. E aí sim a gente observou a necrose tumoral desse nódulo hepático e daquele subsequente. E conseguimos completar aí o ciclo de TASSE desse paciente que estava com essa formação de um novo nódulo. Aqui é as imagens da necrose tumoral desse paciente que tinha esses dois nódulos aí, esse que era um grande, um primeiro nódulo, depois teve o surgimento desse novo nódulo que impactou, né? E aí a gente foi novamente, foi possível realizar a quimioembolização hepática.
Agora eu vou falar do estudo propriamente dito. Os métodos que a gente utilizou foi um estudo retrospectivo, mas com aquele aspecto de prospectivo histórico, que foi analisado de janeiro de 2000 a julho de 2016. Dentre os 134 pacientes selecionados, eles foram submetidos a 224 quimioembolizações hepáticas. Destes, 69 foram o tratamento exclusivo para TACI, então não um intuito curativo, né? Apenas um intuito para diminuir a mortalidade ao longo do tempo. Seria mais um tratamento paliativo. E 65 pacientes como um tratamento ponte para o transplante hepático. Então, os pacientes tinham condições, tinham critérios para transplante, mas se passasse 6 meses, né, eles poderiam não ter mais a oportunidade de realizar o transplante. Então, nesses pacientes a gente realizou a quimioembolização. Análise estatística, a gente fez a curva, né, de Kaplan-Meier, de Girard e a curva ROC. Então, nessa curva de sobrevivência em taxa exclusiva, ou seja, aqueles pacientes que não tinham indicação de transplante hepático, o que a gente observou? Que foi feita a quimioembolização. Nos primeiros 3 meses, teve uma taxa de sobrevida de 80,19. Só que em 17 meses caiu bem essa curva, tá? Então aqui caiu bem a curva para 54,91%. E depois, né, os pacientes remanescentes, em 42 meses, teve uma taxa de sobrevida de 28,51. Então, eles teve essa mortalidade mais rápida, mas depois conseguiu se manter ao longo dos meses aí. Agora, quando a gente pensa que essa taxa exclusiva foi feita em vários tipos de classificações de CHAI A, B e C, nós entendemos melhor por que houve essa queda brusca, né, desses pacientes. Então, a gente dividiu assim. O CHAI A, no primeiro mês, não teve mortalidade. Em 6 meses, caiu para 83%. Agora, o CHAI B também, praticamente nos primeiros dias, 96%. Só que em 6 meses caiu também para 52%. Agora, o CHAI-C, então você vê que quando é CHAI-A, a taxa de sobrevida é melhor. O CHAI-B já piora e o CHAI-C é proibitivo fazer hoje uma quimioembolização hepática devido às complicações. Só que lá em 2000, né, que foi quando a gente realizou o início do estudo, era assim, como se não tivesse muito o que fazer, né, do paciente para tentar melhorar. Mas olha só, então o CHAI-C em 50% teve já mortalidade nos primeiros 30 dias. Então a curva caiu para 50% e caiu para 25% em 40 dias. Então, ou seja, então aquela queda brusca que a gente tem, né, está mais relacionada, é uma queda livre, vamos dizer assim, no CHAI-C. Então não se pode realizar a TACI nesse tipo de paciente. Agora, quando a gente compara o CHAI-A e o CHAI-B, também foi significante o estudo, mostrando que a quimioembolização hepática ela é muito melhor no paciente CHAI-A. Então, também nessas análises, a gente tem que levar em consideração que temos que fazer a quimioembolização nos pacientes CHAI-A e não no CHAI-B. A curva ROC foi feita para analisar a alfa-fetoproteína em pacientes com taxa exclusiva. Tudo isso foi para analisar também por que houve aquela mortalidade alta, né, nos primeiros 6 meses. Então, um dos fatores também, fora o paciente ser CHAI-C ou também CHAI-A,
está relacionado com o valor dessa alfa-fetoproteína. O que dá para analisar que para a alfa-fetoproteína ela teve uma especificidade alta, de 0,875. Só que a probabilidade de morrer ou perder segmento no teste positivo é quando é acima de 244 o valor da alfa-feto. Aí ela chega, né, a 96,1%. Ou seja, então essa curva ela serviu para fazer esse cálculo. Então, pacientes que têm uma alfa-feto de 244,33, 39, né, aumenta a probabilidade de morrer, tá? Então, ou perda de segmento. Então, assim, é difícil a gente fazer um estudo, no caso retrospectivo, você vai acompanhando ao longo do estudo esse paciente, né? Através de análises, se ele foi no ambulatório, por telefonema, né? Que a gente realizou, para encontrar esses pacientes, tá bom? Mas muitos desses pacientes também, eles vêm de outros estados, né? Devido à procura, né? Por um transplante hepático. Então, tem também essa análise de perda de segmento. Aqui, analisando aqueles 65 pacientes que foram feitos a TASSE em fila de transplante, 38 não foram submetidos a transplante. Agora, 27 pacientes foram feitos transplante hepático. Destes, 17 pacientes estão vivos até hoje, 4 tiveram um óbito intra-hospitalar pós-transplante de fígado, 5 óbitos após 1 ano e 6 meses devido à recidiva do hepatocarcinoma e um óbito após 5 anos devido a uma pneumonia. Então, nesse gráfico, a gente está analisando a curva de sobrevida a partir da fila de transplante. Então, o que a gente analisou? Quem não fez transplante e quem fez. Quando a gente analisa pontualmente, nos primeiros 6 meses, quem não fez transplante, a sobrevida foi maior do que quem fez, né, no gráfico. No primeiro ano também, 94, e aqui 84,7. Por quê? Porque lembra que eu falei que houve aquela mortalidade intra-hospitalar pós-transplante? Então, reflete nisso mesmo. Então, teve uma queda maior em quem fez transplante do que não fez nesse primeiro ano. No entanto, quando a gente vai comparar após esse período, quem não fez transplante foi de 71% em 2 anos. E aqui já é 80,5%. E depois de 3 anos, aqui cai praticamente para metade. E aqui mantém ainda 76%. Agora, em 4 anos, já caiu bruscamente, tá? Caiu para 39,4%. E aqui se manteve em 71,5%, ou seja, então, realmente, fazer o transplante aumenta a sobrevida desses pacientes, que a gente sabe que a evolução, né, do hepatocarcinoma, ela é trágica, se não fizer nenhum tipo de procedimento. Bom, então, quando a gente pensou apenas nos pacientes que não têm indicação de transplante hepático, ou seja, fez só a quimioembolização exclusiva, alguns fatores refletiram nessa taxa de sobrevida menor, ou seja, nessa queda na curva, que foram os pacientes sendo CHAI B e C, e quando a alfa-fetoproteína é maior que 244. Então, essa foi a conclusão dessa queda abrupta, né, desses pacientes que fizeram a TASSE e foram a óbito. E também, quando a gente fez a TASSE como ponte de transplante de fígado e analisou essa curva de quem não fez transplante e que fez transplante, aquilo que eu comentei, por que caiu, né, mais rápido, os pacientes que fizeram transplante morreram mais rápido nos primeiros 2 anos do que os que não fizeram.
foi devido àqueles 4 óbitos intra-hospitalares pós-transplante e 5 óbitos em 1 ano e 6 meses devido à recidiva do hepatocarcinoma, tá? Mesmo após transplante. Bom, então, a conclusão que a gente chega em relação à TASSE exclusiva é que a sobrevivência de pacientes submetidos à TASSE exclusiva foi de 65% em 6 meses e de 45,76% em 20 meses. Agora, quando a gente analisa só os pacientes CHIDE-A, tirando aqui os pacientes CHIDES B e C e com alfa-feto maior que 244, aí fica uma sobrevida de 79,7% em 6 meses e uma sobrevida de 55,19% em 20 meses, ou seja, é muito melhor fazer a quimioembolização em paciente CHIDE-PUG-A. E em relação à TASSE em fila de transplante de fígado, a gente tem que os pacientes que não realizaram, que saíram do critério de fila de transplante, houve uma sobrevivência de 18,87% em 3.000 dias. Enquanto que quem realizou o transplante hepático, né, eles tiveram uma sobrevivência aí de 71,55% em 3.000 dias. Então, é uma diferença enorme comparando quem fez transplante com quem não fez. Então, né, eu venho nessa apresentação, primeiramente, agradecer a minha família, né, que aqui foi o dia que eu fiz a defesa, né, da tese de grau de doutor. Então, eu agradeço a minha família sobre todos os aspectos, né, de ter me ajudado, né. Então, nessa empreitada aí, vamos dizer assim, a minha esposa, a doutora Regisane, a minha mãe Jaiane, meu pai Walter, o meu sogro Luiz, que está faltando aqui na foto, a minha sogra, que nesse dia ela estava cuidando dos meus 2 meninos, né, do Felipe e do Henrique. Então, agradeço a todos aí, espero que vocês analisarem bem essa tese de doutorado, ela é bem específica, mas assim, deu para ver o quanto é importante a quimioembolização, né? E a gente fez um histórico da nossa instituição em relação à mortalidade, o que causou maior mortalidade, né? Então, foi aqueles pacientes CHIDE-B e CHIDE-C com alfa-feto maior que 244, e também analisando o transplante como a TASSE, né, para manter esse paciente em transplante, né, em fila de transplante, como que o transplante hepático aumenta em 3.000 dias, né, a sobrevida desses pacientes. Então, também, se você gostou desse conteúdo, comentar com os amigos aí, com os vasculares, né, se você é vascular, ou com os residentes também. E a gente vai falar no próximo tema sobre oclusões arteriais agudas e em relação à diferença entre embolia e trombose e quais são as terapêuticas que a gente realiza aqui no nosso serviço. Um abraço a todos e até mais.